The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um webinário da Shure. Toda primeira segunda-feira do mês, pessoal, às 2 horas da tarde, a gente faz um webinar novo aí com temas exclusivos. E hoje a gente vai falar um pouquinho do áudio como facilitador de ensino, né? Esse é um tema muito interessante que a gente desenvolveu com muito carinho, com base em bastantes estudos, né? E que agora a gente está levando esse estudo aí até vocês, porque realmente, né, um áudio legal numa sala de ensino vai fazer a diferença. E a gente vai ver isso juntos nesse webinar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, basta ir mandando no chat, vocês têm aí o campo do chat para enviar perguntas, e no final a gente vai responder, tá? A gente vai separar aí em média de 10 a 15 minutos para responder as perguntas, tá? Não esqueçam de ir fazendo, porque senão vai chegar no final e todo mundo esquece, que é mesmo que eu queria saber. Então, surgiu a dúvida, já manda, e aí a gente vai responder no final, ok? Bom, eu sou a Fernanda Gereto, sou especialista de mercado aqui da Shure, né? Esse é meu e-mail, gereto_fernanda@shure.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem também após o webinário, enfim, algo aleatório também que não seja com esse tema, vocês podem estar mandando por e-mail para mim, sem problema nenhum. Bom, vamos falar um pouquinho, né? Melhorando o aprendizado através da melhor experiência com o áudio. Quem nunca viu uma imagem dessa, né? Ou um aluno assim, até a gente, né? A gente já foi aluno e várias vezes a gente já esteve nessa situação dessa aluna dessa foto, né? Mas será que é apenas desinteresse? Será que as condições de ensino que eu estou fornecendo podem estar causando esse desinteresse? O que está acontecendo? Né? Tudo começa com nossos ouvidos aí, né? Nossos ouvidos trabalham melhor quando temos um áudio claro e natural, né? E também tem a questão do cérebro. O que acontece? Né? A inteligibilidade da fala, o que é inteligibilidade? O quão claro eu transmito essa mensagem, esse áudio, né? A inteligibilidade da fala, ela desempenha um papel muito crítico, né, na capacidade dos alunos de se concentrarem e aprimorarem seu processo de aprendizado. Né? Então, um som fraco, ele vai distrair e causar problemas para os instrutores, né? Já um som muito alto, né, por muito tempo, pode trazer problemas de audição e irritabilidade, né? Então, a gente precisa aí encontrar o nível adequado para eu transmitir esse áudio para o aluno, né? Se eu tenho que me esforçar muito para escutar, eu vou ficar cansada com facilidade e, ao contrário, né? Se eu tenho um som muito alto, eu vou ter que compensar fazendo o oposto, né? E aí também eu vou ficar irritada, enfim, eu não vou querer ficar num ambiente por muito tempo. Né? A Shure, né, a gente criou soluções de áudios inovadoras, né, confiáveis e de fácil uso, que vai permitir o uso e entregar um áudio, né, para o ambiente educacional com maior inteligibilidade. Então, a gente vai ver no decorrer aí do curso, a ideia é mostrar um pouquinho quais são os problemas e os desafios e como resolver isso, ok? Então, começando aqui com as causas ruins, né? Para começar a analisar o ambiente, a gente tem que começar a pensar na acústica do ambiente, né? É o primeiro passo, né? E o que acontece? Designers, arquitetos gostam de criar ambientes inspiradores. No entanto, especialmente os designs modernos são conhecidos, os designs, né, modernos, eles são conhecidos por sua baixa acústica. Por quê? Né? Os projetos modernos geralmente envolvem grandes superfícies lisas, né, como vidro, janela, metal, concreto, gesso, né, pisos de madeira, por exemplo. Ou seja, elas não absorvem o áudio, vamos dizer assim, né? Eu não tenho nada que vai me ajudar na acústica. E cada vez mais isso é tendência, né? Superfícies lisas são bonitas de ver, fáceis de limpar, então são tendências, e a gente, como trabalha com áudio, a gente tem que
se virar aí nos 30 para começar a pensar nesse conceito acústico, como driblar, né, esse desafio, né? Então, nessas superfícies lisas, basicamente o som ele é refletido pelas paredes, né, como se fosse uma bola de borracha, né? Um exemplo aqui, né, uma bola. Então, se eu não tenho nada para absorver o impacto, ela nunca vai parar de pingar, né? Vamos dizer assim, é uma analogia. A mesma coisa acontece com o áudio. Se eu não tenho nada para absorver o impacto, eu vou ficar com aquele áudio ali me causando problemas, né? Então, por exemplo, entender um pouquinho aqui. O que seriam os conceitos, assim, bem básicos, né, do som do ambiente? Eu tenho aqui um cenário, né, eu tenho um aluno lá no fundo e eu tenho um professor aqui na frente. Né? O que seria o som direto? É o som que o aluno escuta diretamente da boca do professor, do instrutor. Né? O som refletido, né, menor que 50 milissegundos. Então, o som ele bateu numa superfície e foi para esse aluno por outro caminho, né, além do som direto. E eu tenho aí a reverberação. Né? Ou seja, só nessa imagem aqui, o aluno ele está recebendo a mesma informação de 3 maneiras diferentes, né, em tempos diferentes. Então, isso pode ser um problema, porque é o conceito que a gente fala que a gente tem uma sala muito viva, né, muito reverberante. Ou seja, isso, dependendo do tempo que é essa reverberação, vai causar um incômodo também nesse aluno. Né? E a gente vai ver mais para frente quais problemas são esses, né? O que influencia no dia a dia do aluno. Então, é um ponto que a gente tem que começar a pensar, porque quem está perto vai escutar de uma maneira, quem está longe vai escutar de outra maneira, né? Então, quem está perto, sei lá, aprende melhor, quem está no fundo não aprende. Então, a gente tem que começar a pensar na qualidade desse áudio dentro dessa sala, né? E aqui, meio que a gente já tem a ideia formada que se eu aumentar a qualidade do áudio, eu vou aumentar a qualidade do meu ensino, né? Então, por quê, né? Vamos dar uma olhadinha nesse estudo aqui, ó. Um estudo com mais de 1.500 alunos, né? Para você ter uma ideia de como a situação do som é ruim em nossas salas de aulas, esse estudo, né? Ele foi feito na Suécia, com 5 institutos educacionais diferentes, né? E 4 em cada 10 alunos relataram que estão perturbados pelo ruído ou que não conseguem ouvir o seu professor adequadamente. Já começa aí. 4 em cada 10. Né? Mais de 60% dos alunos não conseguiram ouvir seus colegas. Ou seja, se eu faço uma pergunta, se eu sou um aluno, estou sentada lá na primeira fileira, fiz uma pergunta, os alunos de trás não conseguiram escutar essa pergunta, ou vice-versa, né? E aí tem sempre, professor, o que ele perguntou? Eu não entendi, né? Então, mais de 60%. É um número muito grande, né? E todos os alunos que relataram problemas com a qualidade de som, né, desses alunos que relataram problemas, quase 80% disseram que tinham dificuldade de se concentrar, né, e se sentiam irritados e assim por diante. Então, veja, quando você não consegue se concentrar, na verdade, você tem que trabalhar, o seu cérebro tem que trabalhar tanto para escutar a informação que o professor está passando, que você não consegue se concentrar no conteúdo. Então, ao invés de você perder o tempo, ou melhor, né, ao invés de você gravar a informação para si, você está se esforçando em escutar. Então, aí começa o problema de concentração. Ao invés do seu cérebro se esforçar para uma coisa, ele está se esforçando para outra, né? 80%, né, desses alunos tinham menos de 34 anos de idade e cerca de 16% disseram que tiveram audição reduzida, né? E 14% disseram até escutar zumbidos. Então, aqui a gente começa a influenciar também na saúde do aluno, né? Eu estou afetando, eu estou deixando ele irritado, eu estou deixando ele com problema de audição, eu estou fazendo ele escutar zumbido, ou seja, o aluno sai da sala de aula extremamente cansado,
né? Ao invés de ser um lugar de estudo, para ele aproveitar o momento, ele sai de lá cansado. E aí a gente volta à imagem lá da menina, né? Com cara de desinteressada, mas é porque chega num momento, aquilo fica tão desgastante que é melhor me empenhar o menos possível para estar ali. Então isso é muito comum, a gente começar a pensar o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou oferecendo que pode estar causando desinteresse dos meus alunos, né? A gente vai ver mais para frente com uns desafios, né? Mas eu recebi um telefonema, foi quando eu comecei a pensar nesse webinar, que era ensino à distância, né? EAD, e alguém me ligou dessa universidade, me ligou pedindo ajuda porque eles estavam perdendo alunos, porque os alunos não viam o investimento deles na instituição na qualidade do ensino que eles estavam recebendo, ou seja, estou pagando uma mensalidade aqui e não estou recebendo um ensino adequado, né? Então, começar a pensar aí nos desafios, né? O primeiro e mais óbvio desafio aí, os problemas que a gente pode estar encontrando é a lei da física, né? Não tem para onde fugir. Né? Quando a gente fala, quando você fala, a sua energia sonora diminui ao longo da distância, óbvio. Né? As pessoas próximas de mim são capazes de me ouvir claramente. As pessoas no final da sala vão ter dificuldades, né? Ou nem sequer irão me ouvir sem a ajuda de um microfone, um falante. Né? E isso não é um problema apenas para o palestrante. Né? Nos formatos de aulas hoje em dia, onde a gente tem um conceito mais de discussão, isso serve para os alunos também, quando pergunta, o outro quer responder, enfim, essas aulas mais interativas. Então, isso vai se tornar também um desafio muito grande, né? E olha que legal, né? Eu tenho aqui um aluno que senta na quarta fileira, ele recebe 50%, em média, né? 50% de informação do que ele deveria receber, né? Ou seja, a inteligibilidade caiu para 50% aqui. Ou seja, o nosso cérebro tem que ficar trabalhando para preencher lacunas. Né? O professor fala a frase inteira, eu não entendi uma palavra, eu tenho que trabalhar ali para pegar o contexto. Né? Então, isso é um problema. Já quem está sentado em média 7 metros, isso daí cai para 36%. Ou seja, imagina como que vai ser prejudicado o ensino desse aluno. Né? Uma forma de solução disso, né? Como que eu resolvo? Reforço sonoro ou voice lift. Reforço sonoro, eu acredito que muitas pessoas aqui já escutaram. Agora, e o voice lift? Voice lift é um conceito até que no Brasil poucas pessoas conhecem e é muito útil. Vamos dar uma olhadinha nas diferenças. Né? Então, um reforço sonoro ou um sistema de PA, né, como a gente costuma falar, ele é projetado para amplificar o som a níveis tão altos que ele pode ser entendido em um ambiente muito ruidoso, né, e pode viajar aí para longe do alto-falante. A gente vê isso muito em show, né? Então, por mais que eu tenha o barulho da festa, né, numa balada, alguma coisa assim, por mais que eu tenha um barulho, ruído ambiente, a força é tão grande que eu consigo escutar, né? Eu consigo escutar a música, enfim. Né? Então, isso é um reforço de som. Né? Já em comparação com o sistema de voice lift, o que é o voice lift? Ele restaura a perda natural da fala, né? Então, eu tenho a sensação que, por mais longe que a pessoa esteja, eu estou escutando ela da própria boca dela. Eu não tenho a sensação que eu tenho um sistema de som ligado fazendo esse reforço. Não. O ganho é tão mínimo que eu dou que eu nem percebo que tem um falante aqui no teto, né, para fazer essa cobertura do ambiente. Né? A sensação que eu tenho é que eu estou escutando lá do professor mesmo. E isso é muito bom, porque volta lá o meu primeiro slide, né? Quanto mais natural for a voz, o áudio, na verdade, quanto mais natural for, melhor vai ser.
Porque o meu ouvido, o meu cérebro, ele trabalha mais com esse conceito de áudio natural, né? Então, cada vez mais o conceito de voice lift, né? Se for traduzir no pé da letra, uma elevação da voz, cada vez mais ele é aceito pelo resultado que ele traz, né? Pelo conforto que ele traz por trás. Então, ele tem crescido muito em instituições de ensino, ok? Desafio 2: registrar as aulas ou ensinar através de videoconferência, né? Bom, se já é difícil para quem está presente nessa sala, imagina para quem está acompanhando remotamente, né? Vai ser praticamente impossível, né? Então é outro desafio também que a gente tem que encarar. É lógico, né, que para salas com videoconferência interativa, eu preciso de outras coisas além de um microfone, um falante, um amplificador. Eu preciso do próprio sistema de videoconferência ou de streaming, né? Mas esse o legal disso é vocês começarem a perceber na necessidade toda por trás, né? Quais são os desafios e ter um pontapé de como tá resolvendo aí. Então, esse é o desafio 2 que eu listei aqui. Como resolver isso, né? Bom, para conseguir isso, né? Para resolver isso, você precisa considerar alguns aspectos, como eu já disse, né? Além dos microfones, você vai precisar da própria videoconferência, do sistema de transmissão, né? Ou gravação, se você vai disponibilizar os vídeos posteriormente, né? Ter o sistema de gravação. Então, você vai precisar aí de um mínimo DSP, né? Um processador de áudio com cancelamento de eco, redução de ruído, para que você também possa tratar esse áudio que vai ser gravado, que vai ser transmitido, né? Mas a primeira parte do projeto que a gente tem que pensar é em quais microfones usar, quais são os tipos, ou seja, qual é a dinâmica da minha sala para eu escolher os tipos de produto para eu atender o meu objetivo, né? Desafio 3: gerenciar todos os equipamentos de áudio no campus inteiro, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é: o departamento de áudio e vídeo, TI, enfim, que tem que suportar ou gerenciar todos esses equipamentos, eles são os responsáveis, eles precisam cuidar disso? Porque se a resposta for sim, a gente começa a pensar em outro meio. Por quê? Em outro meio de gerenciamento, né? Porque a gente tem instituições aí que são prédios inteiros, todas as salas com microfone. Então, imagina, não tem como eu pedir para uma pessoa ficar indo de sala em sala, verificar os ativos da sala, se está funcionando, se não está, se está lá, se não está, se sumiu, né? Não tem como fazer isso, é surreal, né? Então, a gente precisa contar com softwares que nos permitam fazer isso, né? E aqui é como se fosse o slide que eu coloquei aqui de solução, né? Então, a solução é você escolher sistemas que se permitam conectar na rede, né, para fazer esse gerenciamento remoto, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui na Shure, a gente tem um software que chama System On, né? Então, eu coloco o sistema, os ativos no sistema, né, e eu gerencio. Consigo mandar até SMS, e-mail, a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. Mas a gente já tem que começar a pensar nisso, porque não tem como ficar pedindo para uma pessoa varrer o campus inteiro, né, para gerenciar os ativos. Não tem. Então, começa a pensar na solução via software aí, né? Aqui uns exemplos de tipo de uso de sala. Então, por exemplo, né, uma sala convencional, tem uma mesa ali do professor, né? O professor está em pé, que ele pode andar também. Eu tenho os alunos e os alunos podem fazer perguntas, né? Então, por exemplo, eu posso aqui fazer uma solução instalada em rack, né? O receptor fica no rack, as antenas ficam no próprio ambiente, né? E eu tenho algumas soluções mescladas aqui. Por exemplo, o professor ele está com um body pack, né? Aquele número 2, ou seja, um transmissor de corpo, onde eu coloco um lapela, um headset. Isso é muito legal para quando eu tenho essa dinâmica do professor de ele ficar andando na frente da sala ou ir para o meio dos alunos. A gente já começa a pensar em algo assim.
E aí, qual tipo que você vai escolher? Lapela ou um headset? Vai depender muito do estilo do professor, né? Muitos professores não gostam do headset porque é incômodo, tem que ficar colocando, posicionando no lugar certo, então eles preferem lapela, né? Mas dependendo dos professores, eles gostam até do bastão, tá? Bastão não é algo que a gente indica muito porque ele sempre vai travar uma mão dele, né? Uma mão vai ter que ficar dedicada para segurar o microfone. Então a gente sempre acaba recomendando mesmo um lapela, tá? E ou às vezes sistemas de teto, como o MX-A910 que a gente vai ver mais para frente. Para os alunos, né, é interessante pensar num bastão para ser compartilhado entre eles, um, dois, três, dependendo da quantidade de alunos na sala, mas para que eles possam estar compartilhando as informações e todo mundo na sala está escutando, ok? Na mesa tem ali o número 3, um gooseneck, né? Isso é bacana para quando você tem professor, dependendo do assunto, ele fica mais tempo sentado, né? E ele consegue estar ali com as duas mãos livres, se ficar sentado de forma sem se preocupar com o body pack, ou seja, fica confortável, né? E já consegue também estar passando todas as informações através daquele ponto, né? Um outro sistema aqui, um outro tipo de uso em sala de aula, né? Esse aqui é um tipo que eu vejo muito, eu vejo crescer muito esse formato de sala, né? Que são grupos de pessoas. E eu tenho um microfone dedicado por mesa, né? Então, a parte do gooseneck do professor continua sendo igual, a única diferença aqui é que você tem microfones de superfície, né? Então a gente tem vários tipos que você pode estar colocando, seja cabeado, sem fio, de todos os tipos a gente tem, tá? Mas o legal aqui é que não tem essa preocupação de ficar passando o microfone. Por quê? Eu tenho recebido muitos relatos de instituições falando, Fernanda, o problema de entregar o bastão para o aluno é que perde o time da pergunta. O aluno, ele não quer esperar o microfone para fazer a pergunta dele, né? Então, ou ele não faz a pergunta, ou ninguém escuta a pergunta do mesmo jeito, porque ele vai fazer a pergunta e não vai esperar o microfone. Então, esse daqui seria um outro formato também, que o microfone fica ali o tempo todo. Se o aluno quiser fazer uma pergunta, ele apenas tira o microfone do mute, né? E faz a pergunta, né? Isso para quando a gente está transmitindo essa aula ao vivo é muito importante, né? Ter um microfone disponível o tempo todo, porque não escutar a pergunta para quem está assistindo essa aula remotamente pode ser prejudicial, porque pode ser o interesse dele também, né? A dúvida de quem perguntou pode ser a dúvida de quem está assistindo. Então a gente se preocupa com isso também. Aqui também é um auditório de uma instituição de ensino, né? A gente vê muitos auditórios, teatros, né? Esse conceito cresce bastante também. Não é apenas algo que a gente vê nas high school, né? A gente vê em todas as universidades hoje, todas as escolas, a gente vê nem que seja um mini auditório, né? Aqui já costuma ter mais o sistema de PA, né? Quando eu tenho um sistema de PA, eu tenho que me preocupar principalmente como que eu vou fazer o uso de microfones nesses ambientes, né? Então, por exemplo, eu não coloco nenhum sistema de PA atrás do palco, é sempre da linha do palco para frente, né? Para evitar problemas aí com microfonia. Tem alguns auditórios que pedem para a gente colocar solução de teto, né? A gente não recomenda quando tem sistema de PA, porque lembra que o PA você coloca uma potência boa no falante, né? Um som alto no falante, para o último lá escutar. Então, esse pode ser um problema para quando eu tenho uma solução de teto, tá? Mas o que eu costumo ter aí em auditórios? Bastões, body pack, né, para colocar lapela ou headset, gooseneck para o púlpito, né? Então, conceito simples aí, básico. Aqui é uma sala totalmente integrada com a parte de áudio e vídeo, né? Se eu olhar ali
no fundo da imagem eu vejo uma câmera pendurada no teto, né? Ou seja, tudo que está acontecendo nessa aula está sendo transmitido em tempo real. E eu tenho até ali também falantes, né? Para fazer um reforço sonoro. Mas se vocês observarem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se vocês observarem, eu tenho aqui no teto, deixa eu ver se eu consigo assinalar aqui para vocês. Aí, eu tenho aqui no teto um microfone. Esse microfone, ele é o MXA910. Esse carinha aí, ele tem em média 130 cápsulas de microfone, que se dividem em 8 canais. Esses 8 canais eu direciono aonde eu quero estar captando o áudio. Ele é mais preciso que o Shotgun, né? Então ele é muito bem aceito, inclusive no mundo de broadcast, né? Então eu aponto para onde quero estar captando o áudio e eu tenho toda a parte de equalização, paramétrica já, toda essa inteligência já embarcada nele. Então cada um dos 8 canais eu consigo tratar o áudio, vamos dizer assim, antes de transmiti-lo, né? E ele é muito bem aceito, porque aqui nesse cenário, por exemplo, a ideia não é focar numa pessoa, a ideia é fazer o registro da sala. Se alguém fizer uma pergunta, essa pergunta ela vai ser captada e ela vai ser transmitida. Então isso é muito bacana, tá? Toda essa parte de estudo, de que colocar no ambiente tudo, eu e o time da Shure, a gente consegue estar auxiliando vocês. Então, sempre, Fernando, eu tenho uma demanda assim, assim, assado. Não sei se vai funcionar, não sei se vai ficar legal. Você não quer dar um pulinho lá, dar uma olhada comigo? A gente ajuda nisso também, tá? Essa sala, por exemplo, é uma sala de uma universidade, a Keiko, lá no Japão, né? E eles usaram toda essa inteligência aí para fazer não apenas o registro, mas também como a transmissão, ok? Deixa eu apagar aqui. Foi. Um outro desafio também, né, que eu coloquei aqui como tipo de sala, são os layouts flexíveis. Né? Se vocês repararem nas duas fotos, eu tenho mesas e cadeiras com rodas, né, rodinhas. Ou seja, hoje elas estão nesse formato, no outro dia elas estão num formato totalmente diferente. Aqui eu tenho que pensar sempre, se eu for colocar microfones de mesa, né, de superfície, que eles sejam principalmente sem fio. Né? Porque eu não posso ficar dependendo de posição de cabo, né, de conector, para definir a posição da minha mesa. Não, tem que ser livre, o layout tem que ser livre, flexível. Então aqui a gente já começa a pensar puramente em soluções sem fio ou de teto. A parte de captação para gravação de ensino EAD, né? Ou igual que eu estou fazendo aqui, um webinário, uma transmissão ao vivo, né? A gente usa aqui na Shure algo muito similar a esse que está na foto, um gooseneck. Né? Ou seja, eu tenho algo individual, focado em mim. Por quê? Já que eu vou estar gravando um vídeo, eu quero que esse vídeo tenha o melhor vídeo e o melhor áudio, né? Para eu poder disponibilizar para os meus alunos, para que eu consiga enviar essa mensagem de forma clara. Né? Tem um estudo que diz, esse estudo eu falo para todo mundo, que numa reunião cara a cara, eu tenho 100% de garantia que você está me escutando, que você está vendo o que eu quero te mostrar. Agora, numa reunião ou numa transmissão, eu não tenho garantia disso. Né? Se eu tiver o melhor do áudio, o melhor do vídeo, a qualidade dessa reunião, dessa transmissão, ela vai chegar até 70% do que seria o 100% cara a cara. Então, quando você não se preocupa com um vídeo, com um áudio, imagina, desses 70%, quanto que vai cair? Né? Então, é muito ruim. Você não consegue chegar no objetivo que você tinha desse vídeo, dessa gravação, dessa transmissão, enfim. Né? Então, é muito importante você se preocupar nisso também.
Aqui, falar um pouquinho, né? Já falamos aí de quais problemas os alunos podem ter, os tipos, né, mais comuns de salas de aulas, auditórios. Falar um pouquinho dos produtos. A gente tem uma linha que chama Microflex. Essa linha ela é cabeada, né, e é muito vendida pela qualidade do áudio que ela tem, né? A cápsula Microflex, ela é uma das cápsulas mais premiadas da Shure. E a gente tem desde as soluções de entrada, como esses produtos daí desse slide, né? As soluções desde a entrada até as mais high-ends da Shure usam essa cápsula, né? Pela qualidade mesmo. Então, e eles têm uma tecnologia que chama ConShield, né? Qual é dessa tecnologia? Hoje em dia todo mundo tem isso daqui, né? Um celular. Celular tocou, entrou a interferência. Putz, eu não vou deixar de levar meu celular para a sala de aula, né? Eu sou professor, mas olha, meu celular está aqui. Eu estou fazendo uma transmissão, mas meu celular está aqui. Todo mundo vai carregar. Então, se você não tomar cuidado com isso, o telefone vai tocar e isso vai ser escutado nos falantes, né? Todo mundo vai escutar. Se você estiver fazendo uma gravação, isso vai ser transmitido. Então, todos os produtos Shure, todos os Goosenecks Shure têm essa tecnologia com Shield, ok? Desde o cabo a haste também, porque muita gente se preocupa só com a blindagem no cabo e não se preocupa com a haste. E aí a interferência acaba entrando pela haste, ok? BLX, a R é de hack, né? Esse é o único sistema assim analógico, vamos dizer, que a gente recomenda para ambientes corporativos. Por quê? Ele suporta aí, em média, 12 sistemas em condições ideais de RF. Então, posso ter, por exemplo, 12 salas de aula, cada um com um microfone. Beleza. Mas só que esses 12 sistemas são em condições ideais. Ou seja, difícil de encontrar, né? A Shure recomenda, em média, 8 sistemas, né? Por ambientes, assim. Ele vem 2 bandas para o Brasil, então 8, com 8 dá 16. Mesmo assim, é um número muito pequeno. Né? E ele é um sistema bem simples. O RF dele é bem bacana, o áudio é bacana, mas ele só aceita pilha, não aceita bateria e não está integrado na rede. Então, para fazer um gerenciamento remoto também não vai ser possível, tá? Porém, o custo-benefício dele é muito bom, a qualidade do áudio é muito bom e o RF dele é estável. Então, a gente recomenda, assim, para ambientes que a quantidade sejam poucas, né? Que não seja necessário ter vários sistemas na mesma instituição, né? E quando o uso é mais simples também, ok? Por exemplo, se você está em São Paulo, na Paulista, eu já vou recomendar, por exemplo, esse sistema aqui, sistema QLXD, né? Ele é um sistema digital, né? Ele vai suportar até 60 canais simultâneos. Ele já começa a aceitar a bateria, trabalha tanto com bateria como com pilha. E o áudio também é transmitido de forma digital. Eu vou ter com isso uma clareza a mais, né? Na qualidade desse áudio, na inteligibilidade desse áudio. Então, ele acaba sendo um sistema preferido, assim, quando você quer um sistema digital, né, pela quantidade de dispositivo, pelo fato de ele já estar na rede, permitir já um gerenciamento remoto, integração com dispositivos de terceiro, por exemplo, se eu tenho uma automação que recebe ou envia informação para o equipamento, eu já consigo fazer essa integração com esse sistema. Então, ele acaba sendo um dos mais indicados aqui por mim para cenários corporativos, né? Um outro sistema seria o LXD. Esse daqui, ele é mais robusto que o QLXD. O QLXD ele vai em média 60 canais simultâneos em ambientes ideais. Esse daqui vai em média 100 canais simultâneos em ambientes ideais de RF. Esse daqui eu já começo a ter outros diferenciais. Eu tenho um receptor simples, que é de um canal só.
e eu tenho um receptor de 2 e de 4 canais. O de 2 e 4 canais, ele tem como saída de áudio tanto saídas XLR analógicas como saída DANT, né? Então, o DANT, para quem não conhece, é o protocolo de áudio digital através de rede Ethernet que mais cresce no mundo hoje. Então, a gente tem várias marcas, grandes marcas, com produtos que falam, né, que conversam DANT. Então, isso ajuda também na parte de projeto, instalação e configuração, porque é tudo digital. Através de um cabo Ethernet, por exemplo, nesse receptor de 4 canais, um cabo Ethernet vai levar todas essas informações. Eu não preciso de 4 cabos XLR, enfim, um cabo já me resolve tudo, né? Então eu tenho aí hoje grandes marcas no mercado que já têm portas de entradas ou de saídas DANTs para fazer essa integração, tá? E eu tenho também nele, além do bastão e do body pack, eu tenho o gooseneck e eu tenho de superfície, né? Que é o LXD6, né? Que é o de superfície, aquele da foto, por exemplo, que eu mostrei um em cada mesa, né? Dos alunos. Isso aqui ajuda bastante, porque é um sistema sem fio, né? A bateria dura, no mínimo, 9 horas de uso contínuos, né? Então, dia inteiro aí de aula. Posso ter baterias de backup, caso tenha período noturno, ou o próprio microfone de backup, enfim, acabou de um, coloca outro. Isso não é o problema, é muito fácil de resolver, né? Também suporta pilha. E um negócio bacana que a Shure fez, tanto o gooseneck como o de superfície, ele é da linha ULXD, mas ele também conversa com a linha QLXD, né? Então conversa com as duas linhas aí, tanto o gooseneck como o de superfície, o Balder. Um outro sistema seria o Microflex Wireless, né? Esse sistema eu gosto muito e indico muito ele, né? Ele é escalável até 80 sistema. Esse Access Point, esse APT, ele é tanto uma antena como um receptor, né? Então a gente chama ele de transceptor, né? O que acontece? Ele tem a carinha de um Access Point, ele é justamente para não entrar em ambientes corporativos. Eu posso pintar a capa dele, né? E eu tenho ele de 2, 4 e 8 canais, né? E posso colocar até 10 de 8 canais, por exemplo, para chegar até 80. E qual é o grande diferencial dele? Ele é gerenciável, né? Por isso que eu sou apaixonada nele e indico muito. Por quê? Nos ambientes educacionais, por mais que a gente tenha um técnico de áudio, um técnico de vídeo, um técnico de TI, a gente não tem um técnico de RF. Eu, pelo menos, nunca vi. Se alguém já viu, por favor, me avisa. Mas eu nunca vi um técnico de RF. Então, quando para o microfone na sala, sei lá, 3, o técnico vai lá, arruma aquele problema, mas arruma de forma local, né? Ele não tem uma visão geral do ambiente. Esse problema que eu estou arrumando está causando problema na sala do lado? No andar de cima, no andar de baixo? Como é que tá isso? Né? Então ele vai arrumar o problema. E aí, daqui a pouco ele vai correr para outra sala, arrumar outro problema, depois vai correr para outra sala. Ou seja, vai ficar arrumando problema o dia inteiro, né? Caso tenha um problema crítico de RF naquela região. Caso seja muito congestionado o RF. Então ele vai ficar o dia inteiro correndo para cima e para baixo, né? Eu tenho um cliente que essa foi assim, crucial no projeto novo dele, né? Ele falou: Fernanda, eu quero um sistema autônomo que se gerencie. E aí a gente começou a indicar o Microflex Wireless. Por quê? Se o microfone para por conta de RF, eu não preciso que ninguém vá lá resolver o problema. Ele se ajusta, ele verifica qual é o problema, ele troca o canal, isso é automático, tá? Então, eu tenho essa garantia, esse conforto
de diminuir um pouquinho aí do recurso humano e usar esse profissional para as coisas mais importantes do que ficar arrumando canal de microfone, né? Ele também trabalha numa banda DECT, né, a faixa de 1.9 GHz, né, já é uma faixa bem tranquila de trabalhar, porque eu não tenho concorrência com telefonia, eu não tenho concorrência com televisão, com rádio, com Wi-Fi, com nada, né? Ele trabalha numa faixa de frequência muito tranquila, né? E além disso, ele é autogerenciável, né? E ele tem apenas um meio de comunicação, que é a áudio DUT. Então, tudo que sai dessa antena barra receptor já é através de um único cabo Ethernet, e eu já envio isso, posso enviar até 100 metros de distância para um dispositivo de terceiro ou um DSP da própria Shure que tenha DUT, né? Criptografia de dados, tanto QLXD como o LXE e esse tem criptografias de dados. Não é algo tão importante para salas de aulas, porque, enfim, o conteúdo que eu estou passando ali é mais dos alunos, os alunos podem até, inclusive, gravar a aula, enfim, não é tão confidencial como se fosse numa sala de reunião. Mas como esses produtos, eles se mesclam, tanto em ambientes críticos como em ambientes mais liberais, então eles têm criptografia de dados, tá? E bateria recarregável, tá? Ele não aceita pilha, esse sistema não aceita. Quando eu compro, eu já estou comprando a bateria junto, ok? Também dura aí, em média, 9 horas de uso, o dia inteiro usando, né? E carrega muito rápido, o tempo do almoço já carregou a bateria a 100%, né? Então, aqui é um exemplo, né, dá uma foto mais de perto, de como que ele ficaria em cima de uma mesa ou até no púlpito ali em questão do gooseneck, né? Veja que ele está num púlpito aí de acrílico, a base deles, eles são emborrachados, então posso colocar em superfície inclinada, que não tem problema de ficar escorregando, cair, nada disso, né? Um outro sistema muito utilizado é o Microflex Advance, né? Como eu falei, é o MXA 910. Tenho duas versões dele. O que a gente usa muito em instituições de ensino é a versão de teto, pela flexibilidade que ele me traz, né? Então, eu tenho em média aí 130 cápsulas que se dividem em 8 canais direcionais, né? E é mais preciso que um shotgun, ou seja, eu tenho bastante controle desse áudio, né? Em cada um desses canais eu tenho equalização paramétrica, né? Ele ativa o canal conforme pressão sonora. Então, e não fica todos os 8 canais abertos ao mesmo tempo. Ele vai abrindo conforme pressão sonora. Isso é legal, porque eu não fico captando ruído o tempo todo, né? Se eu tenho um ar-condicionado ligado, um projetor, alguma coisa, ele não fica captando isso o tempo todo. E mesmo os canais que estão pegando com mais sensibilidade esses ruídos, eu consigo tratar através da equalização. Tem uma equalização de 4 bandas, né? Então eu consigo tratar isso, amenizar bastante antes de transmitir esse áudio, né? Então esses problemas de ruídos na sala eu consigo amenizar bastante, né? Também é um cabo só que chega até nele, uma conexão Ethernet, né? Alimentação, PoE, áudio via DANT, controle, tudo através desse único cabo, né? Então facilita bastante a instalação. Aqui são alguns exemplos, né, dele em sala de aula. Então, mesa em U, por exemplo, posso colocar um lóbulo para cada 1, 2 alunos, né? No outro formato aqui eu tenho um lóbulo pegando 4 pessoas. Isso depende muito do que eu quero captar, né? Qual é o meu objetivo disso, né? Então, veja, o professor que pode andar em toda a parte da frente da sala, eu posso colocar lóbulos direcionados só ali na frente, né? Conforme os alunos vão perguntando, eu posso colocar um lóbulo por grupo de pessoas, né? Então, eu consigo ter essa dinâmica. E qual é o legal, né? Esse sistema, ele tem uma memória, né? O Microflex Advance, ele tem uma memória que eu consigo salvar até 10 cenários diferentes. Então, veja, essas duas fotos, né? Esses dois exemplos, na verdade, poderiam ser a mesma sala, uma sala multiuso, né? Hoje eu vou usar
ela no formato 1, amanhã eu vou usar no formato 2, eu vou criando os meus cenários. E aí eu não preciso ficar reconfigurando a cada uso. Não, eu apenas chamo o cenário que eu vou utilizar. Isso eu posso chamar através do web browser dele, né? Que o software todo dele é embarcado. Eu configuro ele como se estivesse abrindo uma página do roteador, digito o IP no web browser, já abro todas as configurações. Ou, se eu tiver um sistema de automação, eu posso colocar no painel da automação os desenhos, os formatos das salas. O professor chega, ele, hoje eu vou usar a sala assim. Com um toque, ele já configurou toda a sala. Então, facilita muito o uso. Né? Aqui é um exemplo, né, em outra universidade lá no Japão, onde eu tenho ali um 910, ali ele foi colocado apenas para captação do professor. Então, ele está focado, ele não tem nenhum lóbulo direcionado para os alunos, ele está focado apenas na área do professor, né? No caminho do professor. Então, ele fica focado apenas ali. Um outro sistema é o Accent Digital. Esse é o suprassumo. Esse é o... Nossa, ele é perfeito. Você vai escolher esse tipo de sistema quando você tem muitos canais, né? E quando você precisa de todos os tipos aí de transmissão. Não, vamos reformular isso, né? Quando você precisa de muitos canais. Fernanda, eu tenho um projeto com mais de 100, né? Se você for parar para pensar, cada sala, 2 microfones, um bastão, um bodypack, o professor escolhe qual que ele quer usar na hora, né? E aí você tem aí 50 salas nesse estilo. Putz, é muita coisa, né? É muita coisa. Então você vai precisar de um sistema robusto também. E esse é o suprassumo aqui da Shure, né? O Accent Digital. Ele tem o gerenciador, né? Então eu consigo gerenciar o que está acontecendo no espectro em tempo real, né? Então eu consigo prever interferências e trocar os canais dos transmissores em tempo real. O que é? Usando. Né? Então você troca e você não percebe corte nenhum. Então o professor ele pode estar usando, né, um microfone. O microfone ele troca de canal, o professor não percebe nada, os alunos não percebem nada, ou seja, em tempo real mesmo. Então eu tenho o gerenciador e eu tenho o show link, né? Que é, deixa eu colocar aqui para vocês, que é esse daqui, o show link, né? Então eu consigo trocar, o gerenciador ele vai ficar analisando, observando o espectro de RF. E na hora que precisar trocar, o show link entra em ação e troca os transmissores, né? O canal dos transmissores. Então é um sistema muito bom. E eu também, assim como o LXD, eu tenho um receptor simples, duplo e quádruplo, né? Então, em questão de organização em rack, espaço em rack, distribuição de sinal, me ajuda muito também, né? Então a gente tem vários clientes que optam por esse sistema pela flexibilidade que ele dá, pela garantia de estabilidade de RF, porque não vai parar esse sistema, né? Então eu diminuo muito a mão de obra desse tipo de serviço e o uso técnico para outras coisas. E ele permite fazer quadversity, né? Eu tenho 4 antenas, 4 entradas de antenas, né, nesse sistema, ou seja, eu posso cobrir zonas diferentes, muito mais amplas, né? Se eu não quiser usar as 4, eu posso fazer cascateamento de antena. Então, eu entro com a antena A, B no primeiro receptor, dele eu vou para um segundo receptor. Então, aqui eu já consigo fazer, vamos dizer assim, 8 canais, né? 2 receptores de 4, sem precisar de um distribuidor, um cascateamento à parte. Facilita muito a instalação, configuração. Ok? Deixa eu voltar apagar aqui agora. Eu me perco no mouse um pouquinho. Cadê meu mouse? Aqui. Então, veja, aqui é um grande evento onde eu estou usando o Accent Digital.
né? Então, você vai optar por esse tipo de produto, porque ele é bem robusto também e, obviamente, um pouco mais caro. Então, pela quantidade, o quão crítico é o RF, né? Sistemas que não podem parar, que você quer diminuir a mão de obra, né? Então, você vai com esse raciocínio já. Por exemplo, Rock in Rio, Lollapalooza, esses eventos, tudo entra a Axie Digital, só para vocês terem uma ideia. Né? Outro produto que eu gostaria de mostrar é o P300. Né? A gente viu muita parte de microfone no teto, ou no púlpito, na mesa do professor, no corpo. Né? E a gente também viu aquela parte de transmissão ao vivo. Né? Então, falei até um pouquinho do DSP. Esse daqui é o DSP da Shure, o P300. Ele permite já atender boa parte dos projetos. Então, um exemplo, eu tenho ali o MXA910, deixa eu mostrar aqui para vocês. O MXA910 aqui, né? Levo ele até um switcher, né? Porque é IP, lembra que só entra um cabo Ethernet nele, então ele é 100% baseado em IP. Então eu preciso ter um switch gerenciando toda a minha rede. E desse switch eu mando para o P300 esse áudio. Posso também colocar nesse sistema. Opa, meu mouse, cadê meu mouse? Aqui. Uma videoconferência, né? Então eu tenho aqui já como integrar um microfone a uma videoconferência, não me importa qual, né? Pode ser qualquer codec. Consigo receber e enviar o áudio, porque eu tenho ali a entrada e saída de áudio analógico, então já consigo colocar ela 100% integrada no meu sistema. Consigo também, não sei porque meu mouse ele some aqui, galera. Deixa eu voltar. Opa, voltei demais. Pulou aqui. Aqui é... Posso colocar também um computador. Ixi, por que ele tá pulando? Um computador integrado. Então, eu posso fazer essa transmissão através de um codec, através de uma videoconferência, ou através de um soft codec, né? Por exemplo, um Skype for Business, um Webex, um BlueJeans, um GoToWebinar, igual que a gente está usando aqui. Consigo já fazer essa integração com o computador. Né? Tenho saídas também analógicas sobrando que eu posso mandar para um amplificador esse áudio, ou para um gravador. Né? Então, eu já consigo atender boa parte dos meus projetos já com esse sistema. Tá? Consigo também, por exemplo, se eu tenho um sistema analógico cabeado e eu quero também integrar para transmitir isso via videoconferência, a gente tem outras interfaces também, por exemplo, a ANI4In, que eu entro com o áudio analógico cabeado, né, consigo fornecer Phantom Power se for necessário, e eu consigo converter todo esse áudio para Dante para também enviar para o P300. Então eu consigo já mixar dois tipos de áudios diferentes aí, né? Lembrando que tudo isso a gente consegue estar ajudando vocês no projeto, tá? Isso não tem problema nenhum. Sempre quando vocês tiverem uma demanda e vocês precisam de uma solução e vocês não sabem como estar resolvendo isso, vocês podem estar entrando em contato com a gente ajuda sempre. Tá? Deixa eu apagar meus rabiscos. Isso. E o System On, né? Eu falei um pouquinho lá que não dá para colocar na mão do cara do TI, verificar todos os ativos, sala por sala. Não, a gente precisa contar com sistemas que permitam ser integrados, né, a um software de gerenciamento, por exemplo, o Microflex Wireless e o LXD, são dois sistemas aí que eu posso estar integrando, fazendo essa parte de gerenciamento, que seria feita através do System On, né? Então, eu já falei, eu já dei uma palhinha lá atrás do System On, mas ele consegue estar mandando SMS, e-mail, né? Ele é compatível com o sistema Microflex Wireless e o LXD. Então, eu consigo ter um gerenciamento desses ativos remotamente.
O cara de TI, ele não precisa sair da sala dele para saber o nível de bateria do microfone, se precisa colocar para carregar ou não, se ele tá na sala ou se ele perdeu, né? Então, ou seja, eu preciso enxergar meus produtos a partir de um único ponto, né? E assim gerenciar todos os ativos do campus, né? Todos os ativos Shure do campus. Isso facilita muito, tá, pessoal? É um investimento que vale muito a pena. Vocês têm garantia do que está acontecendo, você não precisa interromper uma sala para verificar um problema, enfim, ajuda bastante, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Falei um pouquinho demais, ficou pouco tempo para as perguntas, mas vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Elias, dando um olá a todos aí. Tudo bem, Elias? Vamos ver. Bastante obrigado aqui, Paulo, Leandro, agradecendo. Leandro, perguntando aqui, né? Na verdade, obrigada pelo seu webinar. E como vocês lidam com essa mudança proporcionada pela TV digital? Abraço. Leandro, na verdade, tem mais de 8 anos que a Shure não traz nenhum produto para o Brasil na faixa lá dos 700 MHz, tá? Então, se você trouxe um produto homologado, bonitinho, você não tem dor de cabeça com isso, tá, ok? José, valeu, Fernanda, obrigada. Eu que agradeço, José. Alfredo, de Minas Gerais. Obrigada aí, Alfredo, pela presença. Você tem alguma solução portátil para o professor usar acoplado ao próprio corpo? Sim, na verdade, são. Você pergunta aqui, microfone mais falante. O que eu vou ter são os body packs, né? Para você colocar um lapela ou um headset. O que eu tenho que talvez possa te ajudar, a gente pode até conversar um pouquinho depois melhor sobre a sua demanda. O sistema Microflex Wireless, ele tem uma saída de fone. Então, aquela antena que eu falei para vocês, que é o transceptor, além de receber o áudio dos transmissores, ela também envia um canal de retorno. Então, eu posso enviar um áudio, um canal para ela, via Dante, e ela transmitir para os transmissores. Se ele quiser, se o professor quiser, ele pode colocar o fone de ouvido dele e escutar esse áudio que está chegando no transmissor dele, tá? Agora, já com o falante, não. Carlos Dalmarco, agradecendo. Eu que agradeço, Carlos. Obrigada pela participação. Matheus veio com uma pergunta bem interessante, viu, Matheus? Qual é a maior dificuldade atualmente para as universidades aderirem a sistema de áudios modernos? Cara, essa é uma pergunta que eu me faço bastante também. A gente pode até marcar uma reunião e conversar sobre isso depois. Mas o que eu vejo hoje é a falta de conhecimento na qualidade do ensino que ele vai estar passando para o aluno, né? E às vezes também é uma questão financeira, tá? Mas o que eu tenho percebido, quando a instituição percebe que a deficiência do áudio pode levar à deficiência no aprendizado, né?
e também o desinteresse do aluno pelo conteúdo, ou seja, começa a perder o interesse, inclusive, na própria instituição, eu acho que eles começam a pensar mais em questão de investimento. São poucas universidades que você vê que faz prédios novos, né, já com 100% pensando nessa tecnologia. A gente vê muito, olha, eu vou começar aqui, né, eu preciso de um sistema que permita ser escalável, né, então, mesmo que eu não tenha dinheiro para comprar tudo, eu vou começar 5 salas, né, depois eu vou fazendo mais 5, né, a gente vê muito essa movimentação hoje, tá, então eu acho que o pessoal está começando a se conscientizar da importância desse áudio. E isso também, né, foi uma das perguntas que me fez montar esse webinário, né, de levar esse conceito, essa conscientização também para as instituições de ensino, né? Mas é uma pergunta muito importante, assim, que vale para todo mundo pensar. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome certo, se eu falar errado, me desculpa, Militão Ricardo, agradecendo aí o convite, as informações. José Wellington. Esse microfone de teto tem altura máxima ou mínima para ele ser colocado no teto? Depende, José. Depende, porque vai depender muito da acústica, né? Você vai ter que achar. A gente recomenda, assim, para ser sincero, entre 2,60, 2,70 a 3,20. Se você olhar o software dele, vai falar que você pode instalar até 9 metros de altura. Não é o que a gente recomenda. Porque existe a relação sinal-ruído. Né? Quanto mais distante o microfone estiver da fonte sonora, mais ruído o ambiente vai entrar, ele vai captar. Né? Então, você precisa achar o meio termo aí, uma altura adequada para o microfone, de forma que o ruído, o ambiente não interfere tanto, porque por mais que ele seja um sistema que permite fazer equalização, ajuste dos lóbulos, ele é um sistema direcional, né? Por mais que ele seja assim, pensa no conceito de uma lanterna. Se aproxima a lanterna de mim, o faixa de iluminação ele estreita. Quanto mais distante eu coloco, mais amplo ele vai ficar. Ou seja, mais longe vai iluminar. É o mesmo conceito de uma lanterna, a gente tem que pensar no microfone. Então, quanto mais perto, mais controle você vai ter também. Cláudio Simões. Olá, Fernanda. O LXD atende bem para palestras e shows? Com certeza, tá? O sistema LXD, você viu ali na apresentação, ele vai suportar em média aí 100 canais no mesmo ambiente. Ele tem um RF muito, muito robusto, né? Bem estável. Ele não tem essa parte do gerenciamento automático, mas o RF dele é perfeito, tá? Sistemas digitais, por exemplo, em ambientes críticos de RF, Paulista, a gente indica que é LXD, o LXD, Axim Digital. Em alguns casos, a gente vai para alguns casos, às vezes mais financeiro do que tudo, né? A gente vai para o BLX4R, que é o de hack, ele é analógico de hack, mas já permite antenas remotas, né, para um posicionamento adequado, mas ele tem essa limitação de quantidades, né, e não é em todos os ambientes que a gente direciona ele, não. É um estudo caso a caso. Tá, mas o LXD, se você comprar, pode comprar de olho fechado. Lucas, obrigada pelas orientações, eu que agradeço. Vamos ver. Militão, Ricardo. A maioria das salas de aula no Brasil são completamente reflexivas, concordo. Sem nenhum tratamento acústico. Isso causa enormes problemas. A maioria dos administradores não tem nenhuma noção disso. É verdade, Ricardo. Eu vou te chamar de Ricardo, não sei se é o seu primeiro nome ou se o Militão é o seu primeiro nome.
Mas eu concordo 100% com você, é um desafio que a gente tem que levar o conhecimento para mostrar a importância, porque como a gente viu naquela pesquisa lá com mais de 1.500 alunos, isso acontece, a gente já foi estudante. A gente sabe que às vezes tem que chegar em casa, repassar toda a matéria, porque eu não lembro mais nada que o professor falou. A gente foi estudante, a gente sabe como que é. E boa parte disso é pela qualidade do ensino que a gente está recebendo. A qualidade não digo conteúdo e de professor, eu digo de acústica e qualidade do áudio mesmo nesses ambientes. Então é um trabalho que a gente está fazendo aí de conscientização mesmo. Felipe, boa tarde, Fernanda. Para receber uma visita e propor soluções, só enviar um e-mail para você? Pode me enviar, Felipe, fica tranquilo. Me manda um e-mail com o seu telefone, a gente bate um papo rápido no telefone e, se for o caso, eu vou até você. André, há interesse da empresa em montar alguma sala conceito em universidades? André, me passa seu telefone, eu vou te ligar. A gente tem alguns casos, né, de já montados no Brasil. Eu só precisaria verificar se teria como te levar até lá para conhecer o ambiente e tudo. Mas me passa um e-mail com seu telefone e a gente conversa melhor sobre isso. Matheus, legal. Hoje eu sou estudante e sempre reparei que o sistema de áudio de algumas salas são bem antigos e apresenta problemas e péssima qualidade de som. Mas sempre é algo que acaba passando batido e ninguém dá prioridades. Ricardo, nem os arquitetos estão a par dessa questão. Vocês poderiam trabalhar junto com as escolas de arquitetura. Na verdade, a gente já faz um trabalho, tá, Ricardo? Eu sempre acabo visitando arquitetos, eu faço eventos para arquitetos, justamente para mostrar também um pouquinho dessa importância aí. Porque a gente entra naquela questão, né, que cada vez mais os ambientes são bonitos de ver, lindos de ver e horríveis de escutar. Então, eu faço esse trabalho aí também, né? Caso você tenha aí alguma demanda específica, queira marcar reunião com arquiteto, a gente tem salas aqui na Shure que a gente pode estar trazendo, mostrando os conceitos. Eu tenho sala aqui praticamente 100% de vidro com uma acústica perfeita. Então, a gente mostra o conceito, mostra os truques, né? É só marcar comigo. Sid Clay José. Obrigado, Fernanda, pela apresentação. Gostaria de saber se a Shure possui um sistema de microfone para captação de áudio em teatro, sem interferências de microfonias, devido à sensibilidade. Tá. O problema de microfonia, Sid Clay, nem sempre está vinculado apenas ao microfone, e sim ao posicionamento, né, dos falantes, enfim, envolve todo um outro conceito também, além só dos microfones. É claro, eu tenho microfones bastões que são mais fechadinhos, né, com os lóbulos mais fechados, que ajuda a evitar um pouco mais a microfonia, mas é por questão de ele ser bem fechado o lóbulo. Agora, se mesmo assim está dando microfonia, o que está acontecendo? Eu tenho um falante aqui atrás de mim, né, em cima de mim. Então, são outros fatores que você tem que estar analisando também. O Sid Clay, minha dificuldade é a captação do áudio dos atores no auditório do colégio. Tá. Se você quiser, Sid Clay, traz a sua demanda para cá, a sua dificuldade, vamos com planta, tudo, vamos conversar, dar uma olhadinha, né? A gente ajuda a dar umas dicas aí de como você pode estar melhorando esse auditório. Com certeza a gente ajuda. E é isso, pessoal. Falei demais, já passei 10 minutos do tempo. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
me mandem no e-mail gereta_fernanda@shure.com e podem me ligar. Quem me mandar e-mail eu vou responder com certeza, aí vai com a minha assinatura, com o meu telefone. Fiquem à vontade, ok? Obrigada pela presença de todos e até a próxima.